Hoje eu estou aqui no Social House, tendo a honra de entrevistar o Hélio, que é um apaixonado por carnes, que já teve aí açougue, já foi desse ramo, mas no meio do caminho se apaixonou pelos vinhos e mudou um pouco essa história. Hélio, muito obrigada por me receber aqui. Que honra estar aqui com você hoje. Obrigado é um prazer, claro, tudo que envolve, tudo que é relacionado a vinho, evento, conversa, regado a vinho, para mim é sempre muito prazeroso estar presente. Então você tem tudo a ver com o Vinhos e Talks. Obrigado. Hélio, eu vi que você trouxe um vinho aqui para a gente degustar, né? E como as histórias aqui precisam ser regadas a vinhos, me fala um pouco desse vinho aqui. Esse vinho, o Maluco, o nome eu tenho alguns amigos que brincam, que falam que eu tenho um vinho autoral, Maluco, né? Mas Uma homenagem para uma você. homenagem a mim, né? Então, claro que é brincadeira. Claro, óbvio. Mas eu passei agora numa viagem, passei o meu aniversário, o dia do meu aniversário, dentro da vinícola da Bodega Cinco Sentidos, Nossa. que é quem faz o Maluco, né? E eu confesso que eu literalmente fiquei maluco lá dentro. Você já vai contar essa história pra gente, mas vamos começar a degustar esse vinho? Certeza. E mostra um pouco esse... Ele tem, entre suas características, a história dele, a ficha técnica dele não é muito divulgada pelos donos da vinícola. Geralmente não é. Pelos idealizadores do vinho, né? Porque eles querem, talvez por questão de marketing ou tudo, ter um certo mistério, um certo suspense, né? Mas você pode ver que é uma garrafa muito bonita, né? Com um detalhe aqui, inclusive, 5 sentidos. Sim, nossa, né? muito interessante. Tem um alto relevo. 5 sentidos que são as 5 caves que nós visitamos, né? Uma é auditiva, visual, sensorial, exatamente. Todo esse. Então eu vou abrir aqui o vinho porque esse vinho ele representa, além de ser um vinho muito especial e no sentido de ser um vinho idealizado. Esse vinho começou a ser idealizado em 2009, tá? E a história é um pouquinho engraçada porque os donos da vinícola são 4 irmãos que tinham 3 negócios, né? Eles são do ramo imobiliário, do ramo fazem poços artesianos e plantavam uvas para vender para as diversas vinícolas que tem em Mendoza, né? Como nós improvisamos aqui uma mesinha, só segura a sua taça aqui para a gente Sim, correr um claro. risco, que esse é um bem precioso, Com certeza. né? Então, Segurando aqui. nós vamos fazer um brinde. Vamos. Né? Saúde. Saúde, vida longa. Vida longa. E a fonte também, que nunca seque. É verdade. Então, o Maluco começou a ser idealizado em 2009. Em 2016, começou a ser idealizado no sentido de que os irmãos tinham 4... Eu vou só te cortar. Gente, ele é algo... que Ele sensacional. vai respirar um pouquinho. Então, assim... E olha que ele nem respirou ainda e eu já achei não, mas é um vinho pronto. maravilhoso. Né? Claro, até merecia um decanter, mas para nossa conversa eu acho que está de bom tamanho a maneira que ele foi aberto na hora e tudo mais. Então, os 4 irmãos queriam ter um outro negócio, porque eles tinham 3 negócios e o Manuel Valdez, que foi um que eu tive o prazer de conhecer aqui em Curitiba, numa degustação. Ele reuniu os irmãos e falou assim: olha, nós temos 3 negócios e somos em 4. Ou nós montamos mais um negócio, ou nós temos que matar um dos irmãos. Claro que é uma brincadeira. Vamos abrir um outro negócio. Mas, e daí o nome Maluco veio a calhar justamente por ele ter feito esse comentário. E o avô dele, um português, que foi para Mendoza em 1912, e tinha muitas terras, por isso que eles plantavam muitas uvas para diversas vinícolas lá. E em 2016 ele ganhou uma barrica da família de Carvalho nova. Foi um presente que a esposa resolveu dar para ele e ele resolveu fazer um vinho naquela barrica. Assim surgiu o Maluco. Das primeiras 60 garrafas do Maluco que veio para o Brasil, eu, como sou um apaixonado por vinho e sou um pouco exagerado, comprei 30.
Então, Realmente um pouco exagerado. Assim. a metade do que veio eu quis para mim, né? E eu confesso que às vezes eu vivo hoje do vinho, eu transformei a minha paixão num negócio, Uhum. né? E às vezes eu saio para comprar uma camisa ali, mas eu não pago 300 na camisa, mas eu pago 300 num vinho frouxo. É experiência, né? Experiência, exatamente. E eu sempre busco novos rótulos, às vezes eu fico um pouco, a palavra exata é talvez decepcionado com algumas pessoas, com alguns amigos que falam assim: não, eu só tomo, não vou falar nome de vinho, só tomo determinado vinho. Não gosta de vinho. Não gosta daquele vinho. Gosta daquilo. Daquilo. Né? Não gosta de vinho. É. Quem gosta de vinho, eu sou curioso. Você tem que experimentar. Eu nem sei mais quantos rótulos a gente tem no mundo, né? Eu não faço nem ideia, você sabe? Tem uma noção. Não faço nem Mas noção. Imagina que em Mendoza são mais de 1.500 bodegas, digamos que cada bodega tem seus lá mais de 10, 15 rótulos. E olha que a gente tá falando de Mendonça, que Mendoza, exatamente. Então, imagina um velho mundo que são, né, hoje Alemanha, França e Itália disputam ano a ano quem são os maiores produtores, né? Então, sempre ou é um ou é o outro. Sempre um né? ou é outro, é verdade. Aí fica Portugal e Espanha ali, terceiro ou quarto lugar. Mas, então é um número. Então, Sim, quando mas por que falam. experimentar um só, então eu não consigo. Eu Não tem como, né? Então, quando a pessoa fala assim, não, às vezes alguns amigos vêm com parentes, com outros amigos, para conhecer o meu espaço e falam assim, não, esse entende tudo de vinho. Não, nem eu entendo e nem ninguém entende tudo de vinho. Possível. Porque não tem como, né? E o maluco, voltando a falar dele, em 2016, eles colocaram as primeiras uvas na barrica. Eles plantam uvas em quatro vinhedos espalhados por Mendoza. Um na região de Guatagari, Agrelo, Cepillo. E cada irmão leva a sua uva. Que bacana. Então eles não falam qual é a uva. Óbvio que falando-se de Mendoza, óbvio, e a gente, pelo paladar que a gente está acostumado a tomar, existe Malbec nele. Malbec, com certeza. Né? Com certeza existe Malbec. E as outras uvas, é difícil, num blend é difícil descobrir. É difícil. Né? Mas a curiosidade nele que me chamou a atenção, que eu não tinha visto em nenhum outro vinho, que ele passa 12 meses dentro de uma barrica de primeiro uso e depois ele volta para mais 24 meses em outra barrica de primeiro uso. Isso é bem curioso. Né? Então, por isso que você sente essa madeira assim, né? Um vinho potente, né? Porém, muito elegante, muito... Extremamente elegante. Né? A gente fala fácil de beber, porque muito aveludado, não é tão complexo, né? Mas bem aveludado e muita madeira, que é uma coisa que às vezes me chama a atenção quando as pessoas falam que um vinho que passou por 24 meses de barrica, 36 meses de barrica, frutado. Não é frutado. Não tem como. É bem... Né? Não, é incomum. É incomum, exatamente. Então o vinho é madeira pura. É madeira pura, né? verdade. E é o vinho que eu gosto de vinho mais potente. Então, eu também gosto de vinho mais encorpado. Mais encorpado, exatamente. Esse é mais ou menos isso do maluco. Ele não tem muito... Se você pegar a ficha técnica, eu até conversei com o dono, e ele guarda o certo segredo que para ele sei lá, é a paixão dele também. Né? Faz parte. Tanto que eles resolveram fazer vinhos, né? Sim. Então, a Cinco Sentidos tem uma linha de vinhos muito bacanas, desde o vinho de entrada deles até o maluco. Né? Nós tomamos no nosso almoço o Gran Reserva, E né? nesse Que é almoço, Malbec. como que foi essa experiência lá? Me conta um pouco. Olha, não vai chorar, hein? Tenho que me segurar um pouquinho, porque assim, realmente foi muito emocionante, né? Para quem gosta, quem tem uma paixão pelo vinho, passar o dia do seu aniversário dentro de uma vinícola, dentro de uma cave. Especialmente para você, né? Especialmente para mim, onde eram armazenados 50 mil litros de vinho, que a parede tem a cor do vinho cristalizada com o açúcar que ficou ali, e aquilo é natural, sabe? E nós provamos vinhos de 2 barricas que
Até então, só o enólogo e o dono da vinícola tinham provado, e justamente eles elegeram a cava visual, que foi onde nós ficamos, porque aquelas barricas, aquele vinho estava pronto, né? Que era um Ancelota e um Malbec. Foi um grande privilégio. Foi um privilégio enorme. Nós tivemos Grande privilégio. a honra. Eu fui com um casal de amigos, a princípio era para ir mais gente, e acabou não dando certo. E nós fizemos o nosso próprio blend, né? Nós tomamos vinho de 7 barricas diferentes e fomos desafiados pelo enólogo e pelo sommelier e toda a parte técnica da vinícola a fazermos um blend. Nós podíamos escolher três barricas, né? Dentro daquelas 7 que nós havíamos provado, para fazer um blend. E pegamos um tubo de ensaio, cada um foi na sua barrica preferida, né? E fizemos o nosso blend. Aí aquilo foi votado e Pelo corpo técnico. pelo um corpo técnico Nossa. todo da vinícola. E eu fiquei um pouco impressionado, porque eu pensei assim, poxa, se eles falarem que o meu blend foi o melhor, eu vou achar que é porque é meu aniversário, né? E eles estão querendo me dar mais esse presente, que nem precisava. Não, o meu blend não foi escolhido o melhor, né? Não foi escolhido o melhor. O detalhe é que depois nós também votamos no vinho, eu e o casal de amigos. E você votou no seu? Ninguém votou no seu vinho. Eu não votei no meu, a dona Simone, que estava presente, não votou no dela, e o marido também não votou no dele. Cada um votou no do outro. E qual o vinho que ganhou? O da dona Simone. É, Ficou, as mulheres sempre. Eu tenho que dar mãos à palmatória, né? E o vinho, eu acho que a mulher tem uma sensibilidade sim, talvez maior, né? E é uma coisa que a gente se ouve muito falar que é um mundo dominado por homens, e eu discordo muito, sim, eu acho que isso já tá? está bem Porque a mulher é muito né? presente no mundo do vinho. É, Até mesmo a gente pela tem uma Susana companhia de se Balbo da tomar vida, a primeira maravilhosa. enóloga, né? A primeira enóloga argentina, né? Susana Balbo, que faz vinhos maravilhosos. Tem Mendoza, tem Salta, que tem os vinhos de altitude, Sim. né? Então é um respeito que a gente tem. E assim, cada dia, né, surge mais mulheres sommeliers, mulheres enólogas, né? Então esse Eu acho mundo que a tá bem... mulher tenha Em nossa dom. essência, né, existe mais sensibilidade, Talvez, a gente tem mais paciência, né? A gente Nem já... todas, nem todas. Eu vou falar de um modo geral. Paciência também não vou dizer que é uma virtude que eu tenho nascido, que eu tenho entrado na fila, mas eu vou falar de modo geral, a mulher ela tem um dom mesmo, né, de ter mais assim talvez a sensibilidade E a percepção, da percepção, do né, experimentar. pelo aroma, pelo olfato, pelo próprio paladar, Só que sabe? porque a gente vem, né, hoje não tão nem tanto, mas assim, a mulher já vem de uma história, né, desde ali os primórdios, quem cozinhava, né? Então tem toda Exatamente. uma história por trás que justifica tudo isso. Exatamente. Mas agora eu quero falar desse espaço aqui maravilhoso. Como é que você saiu desse mundo, que você não saiu das carnes totalmente, né? Mas saiu do mundo dos açougues, vou falar assim, Pois é. para chegar nessa paixão pelo vinho e criar esse espaço que poucas pessoas sabem, mas para mim aqui em Curitiba é um lugar que tem rótulos, tem os melhores rótulos de vinho. E a gente não espera, né? É aquilo que uma eu falo. surpresa É uma grande. surpresa, porque às vezes quem vem até de fora, né? Eu vou contar uma história rapidinha sobre um cliente que pediu uma taça de vinho, e é um lugar muito simples, mas é muito acolhedor, feito com muito carinho. Tem uma equipe Gigante. que já está um pouco mais de tempo comigo. Tem a melhor mandioca cozida de Curitiba. Porque em Curitiba, churrasco combina com maionese, né? E eu, como sempre viajei muito, sempre gostei muito de viajar, e quando eu ia para a região ali de Mato Grosso, interior de São Paulo, até no interior do Paraná mesmo, que eu não viajei tanto, mas do Mato Grosso para cima, se come muita mandioca com churrasco. Sim, e é muito bom. Né? Muito Então, quando eu abri, tanto que eu tenho alguns clientes que falam assim, você não tem polenta? Todo lugar tem polenta. Eu falei, tá explicado. Tá explicado por quê? Né? Todo lugar tem polenta, eu não tenho polenta. Eu tenho o aipim, né? Ou a mandioca, né? A mandioca. Então, eu tenho a mandioca cozida, a mandioca frita, E as que eu duas são acho que sensacionais. combina muito bem com carne.
E eu, como eu sou açougueiro desde 7 anos de idade, ou seja, eu tenho 44 anos de experiência com carne. Né? Eu com 7 anos de idade, em vez de jogar bola, eu ia pro açougue do meu pai para ajudar com os afazeres. O que eu podia fazer com aquela idade, eu fazia. E sou muito grato, né, por ter aprendido a profissão, né? E sempre me dediquei muito naquilo que eu fiz. O vinho é uma paixão desde muito tempo. Eu lembro que quando eu era guri, eu comprava caixas de vinho. Não era muito fã de cerveja, assim, já bebi de tudo um pouco, mas o vinho é o que mais... O vinho tem ele conecta, né? Ele É, é o primeiro milagre de Jesus, é o que eu falo sempre, não é à toa. exatamente. Tanto que esses dias, na Sexta-feira Santa, comentaram pra mim, você vai beber hoje? Eu falei, a bebida que Jesus bebia. Né? Eu tô tomando vinho, Tô tomando né? meu vinho, é isso. Então, para mim é algo bastante... E às vezes eu fico até um pouco chateado quando as pessoas falam, pô, mas é muito caro esse vinho. Gente, se a gente imaginar que o Manuel Valdez, dono da Cinco Sentidos, idealizou esse vinho em 2009, ele foi colocado no mercado em 2019. 10 anos. Então, 10 anos. Tá? Não é você pegar um cacho de uva aqui, Pisar nela. né? Não é. Não é. Então, hoje... E vem muito da história do agricultor, que o agricultor, eu acho que ele sempre é muito injustiçado, né? Porque num clima ruim, adverso, ele pode perder tudo, Pode perder tudo. né? Se choveu demais, se geou demais, se fez sol demais. Tudo prejudica, né? O equilíbrio, Exatamente. ele precisa do equilíbrio Precisa de todo inteiro. o trabalho. Eu vi agora, eu fui para Mendoza agora, estava nevando, tive o prazer de estourar um vinho em plena Cordilheira dos Andes, na neve, que foi assim algo emocionante, muito, Sensacional, né? muito Sensacional. bacana. Você é muito privilegiado. E eu estava vendo quando nós voltamos, passando por uma região, e o pessoal colocando umas caixas assim para tacar fogo. E eu perguntei para o nosso guia ali o que era aquilo. Ele falou, não, que a frente fria está descendo para cá. A neve, não vai chegar a neve até aqui, mas vai gear. Então, para eles manter aquele vinhedo, vários, sei lá, litros de combustível, que estava ali feito manual, o fogo, vamos imaginar, pelo que eu vi de longe, né, cada 5 metros. Olha que Sabe, então, coisa, o né? cuidado né? Então, Do desde produtor, do né? produtor, e ele precisa, fator sorte, Precisa. né? Muito. Também precisa. Ele E depende eu digo muito que eu disso, sou na um verdade. cara privilegiado, a sorte está do meu lado. Que bom. Que continue. Porque você tem que ter competência, Tem. né? Mas a sorte, ela Mas ajuda. a sorte, ela ajuda, né? Porque É se um verdade. amigo pede uma indicação de um vinho, eu tendo mais ou menos a ideia do que ele gosta, né? Porque tem gente que gosta de vinho mais leve, tem gente que gosta de vinho mais encorpado, mais potente. Você lembrando disso, e você vender um vinho que o cara fala assim, ali, o cara te manda uma mensagem depois, que o vinho era sensacional, Não tem preço. Não tem preço. eu abro um vinho na hora para comemorar, porque... e às vezes eu abro até o mesmo vinho, Eu né? acredito. E apesar que vinho tudo é momento, né? É momento, é companhia, Sim, claro. né? É a ocasião que faz, né? Por exemplo, esse maluco hoje, ele tá realmente sensacional, Sensacional. né? Por a gente estar aqui tendo esse papo descontraído e falando sobre o que nós viemos falar, que é o Sim. mundo do vinho. Mas a gente veio falar também do Social House. Me fala como é que surgiu essa ideia. O Social House é o seguinte, eu em 2014, 2012 até 2014, eu tinha uma situação bem confortável no ramo das carnes, né? Eu fornecia carne para muitas churrascarias em Curitiba, várias casas de carne, eu brinco, tenho alguns amigos que falam assim, não chama isso aqui de boteco. Ele fala, pode ser boteco, pode ser bar, pode ser restaurante, como você quiser chamar. Então, quando eu falo em boteco, eu não tô desprezando o lugar, De forma alguma. né? Então, assim, desde o botequinho até a churrascaria mais famosa da cidade, que eu forneci carne, eu atendia. E eu, naquela crise ali por volta de 2000
2013, 2014, e eu, como sempre um bom vivan, não estava preparado para passar a crise. E tive vários problemas, e eu resolvi deixar o meu negócio. Terminei de formar os meus filhos, né? Tenho um menino com 30 anos, um menino arquiteto, um menino dentista e uma menina arquiteta. E fui embora para os Estados Unidos. Mas eu fui para lá, não, assim, porque eu precisava mudar de ares, sabe? E foi uma experiência incrível, tanto financeiramente. Só que daí eu passei pelo Napa Valley, onde tinha vinho. E eu fui lá para trabalhar, para mudar um pouco. E eu me apaixonei pelos vinhos americanos também, Sim, são né? sensacionais. Califórnia. Sim, o Napa Valley na Califórnia é fantástico. Tem aquele cineasta, o Francis Ford Coppola, ele tem o vinho Coppola, que é um vinho que me encanta muito. O Opsone, do Robert Mondavi, um dos mais famosos Sim. americanos. Então, e eu vim com a ideia, não queria ficar lá para sempre. Não fui para viver lá para sempre. Aí um dia num telefonema, acho que eu vou pular essa parte, porque Eu vou chorar. é a parte mais difícil. Mas numa Faz parte ligação também, com a faz minha parte mãe, da- numa faz parte da ligação com a vida. minha mãe, ela estava um pouco estranha no dia, eu falei, assim como uma mãe conhece o filho também conhece, né? Conhece a mãe, sim. Perguntei o que estava acontecendo, ela falou assim, não, estou um pouco chateada, porque eu nunca... ela ia fazer 70 anos. E eu nunca imaginei que fosse ficar longe de você. Aí, para eu não chorar no telefone, eu falei assim, mãe, estão me ligando aqui, eu já ligo. Aí, voltei, fui na churrascaria, trabalhava numa churrascaria brasileira lá, e pedi a conta. Falei, eu preciso ir embora. Eu falei que eu ia ficar no máximo 5 anos com vocês, estou há 3 anos, e eu vou embora. E esse espaço aqui era meu caminho, né? Eu moro a 1,5 quadra daqui. Cada vez que eu passava, eu falava assim, puta, ali dá um... Na minha época de açougue, eu achava que daria um açougue. Aí eu vim, quando eu voltei, eu falei, puta, eu fui tão feliz no ramo de carnes assim, mas eu queria mudar um pouco. Isso aqui foi idealizado para ser uma casa de carnes assadas, só, Só. para atender final de semana. O curitibano tem muito o O hábito hábito, né? de comprar carne assada, ir lá para comprar o frango assado, a costela assada para comer em casa, Em casa, né? né? E eu falei, então eu vou abrir só sábado e domingo. Eu falei, não, eu não estou numa situação tão confortável para trabalhar só sábado e domingo, né? E eu gosto de trabalhar. Sexta, sábado e domingo. Comecei a montar o bar, o espaço. E aquela coisa, né? Filha arquiteta, mas casa de ferreiro e espeto de pau, sabe aquilo? Eu entendo, sim. Ela estava num projeto muito grande na época, não conseguiu me ajudar aqui para desenvolver, e eu fui fazendo tudo sozinho. E montei isso aqui. Como teve um espaço, eu falei, vou colocar umas mesinhas para a turma tomar uma cachaçinha enquanto espera a carne. A carne. Aí o espaço foi criando, eu falei, não, mas aqui cabe 20 pessoas sentadas. E montei. Claro que eu vendo bastante carne para fora, principalmente no Sim, final de sim. semana. Mas o negócio pegou aqui mesmo. Eu acredito. E como é que Então- chegou tantos rótulos diferenciados Então. de vinhos aqui? Aí eu tomava o meu vinho, quando eu comecei aqui eu tinha uma meia dúzia de rótulos. E um dia fui para Foz do Iguaçu, fui para Argentina e trouxe uns vinhos para mim, não para vender. E eu vi que alguns clientes falaram assim, puta, ali, me dá um vinho assim. E eu fui devagarinho, começando. Como a paixão é grande, eu fui trazendo. Cada vez que eu... Fazendo o seu acervo pessoal. eu vou confessar que muitas vezes eu vendo... Hoje é meu negócio, eu sobrevivo disso, não tenho Sim. outra fonte de renda. Mas eu confesso que eu fico bem triste quando eu me desfaço de algumas garrafas que eu não vou mais vê-las, sabe? Eu entendo, eu Então, compreendo. Então é uma coisa bacana. E eu comecei a buscar, comecei a ver em loja, procurar. E aquilo que eu falei, eu não gosto de um rótulo.
Eu gosto da bebida. Bebida, vinho. De E experimentar. não é um valor, não é caro, não é barato. Você pode se surpreender com um rótulo Sim, com e não custa certeza. tanto, e pode se decepcionar com um rótulo caro, Isso é verdade. né? Então, só que eu provei, entendeu? Eu tenho um probleminha assim, às vezes com sommelier, porque já tomou esse vinho? Não, mas ele é. Não. Esses dias eu até ouvi, eu não lembro onde, né? Mas eu ouvi em algum lugar, acho que alguma coisa que eu estava, uma matéria que eu estava vendo, e era até um sommelier falando, e ele falou: não existe melhor forma de conhecer do que experimentando, né? Exatamente. Não tem, e não tem. E eu, assim, um dia eu cheguei numa distribuidora de um amigo e o cara apareceu com um vinho premiado, um vinho chileno. Eram 10 horas da manhã. Que, segundo a lenda, tem coisas que eu acredito, né? Coisas que, por exemplo, eu não acredito que esse vinho aqui lembra a ameixa da Tasmânia. Nunca comi Você ameixa já da foi na Tasmânia, Tasmânia? nem fui na Tasmânia. Então essas coisas, os sommeliers que me perdoem, mas eu não sinto, né? Eu sinto amadeirado, Não sinto tem como, frutado, né? você Eu acho que sente uma pimenta. traz muito, eu acho que memórias Isso, afetivas, traz a lembrança. Você lembra de alguma coisa que, sim, claro. né? Aí eu concordo, entendeu? Ah, se eu comi um abacate que tinha o gosto desse vinho aqui, eu vou lembrar, puta, mas era um abacate. Mas eu não vou, Ou às né? vezes não é nem só algo que a gente comeu, né? Às vezes tem cheiros mesmo, assim, que Sim. você, mesmo experimentando, nossa, mas lembra alguma coisa, como eu Eu fui lembro. numa vinícola, se eu não me engano, era o Fournier, alguma coisa assim, que tinha uns tubos de ensaio que nós abríamos o tubo, tinha uma listinha, né? O que que te lembra? Então, o tubo número 1, café, baunilha, tal, não sei o que, não sei o que. Nós estávamos em 6 amigos. Os 5 eram os mais entendidos, se diziam os mais entendidos. Ninguém acertou nada. Onde era baunilha, colocava chocolate. Onde era chocolate, colocava café. É porque é muito pessoal, Peso. peculiar, né? Eu vou falar assim, porque é de memórias que a gente tem, Exatamente. que é muito Então, diferente de pessoa a para única pessoa. coisa, a respeito à profissão de sommelier, Não, claro. claro. Mas tudo tem uma história que às vezes não combina, né? Como falar que um vinho que passa 2 anos, como eu já comentei aqui, numa barrica de madeira, não vai ser frutado nunca, Não vai, não tem como. né? E a fruta principal do vinho é a uva. É um... Eles acham muita ameixa, muito morango, muita cereja, muito. Lembra alguma coisa? Mas sabe aquela brincadeira? Vinho, né? Tinto, né? Né? Aquelas piadinhas. É Sim. tinto, é uva, né? É sobre isso. É sobre isso. E me fala uma coisa, já aconteceu algum fato curioso aqui depois que você abriu, alguma coisa que você lembre? Já entre tantos fatos curiosos, tem um que eu gosto de comentar, porque assim, eu não tenho um vinho propriamente dito para vender em taça. Eu vendo qualquer vinho para você em taça. Né? Qualquer vinho que você quer tomar. Chegou um casal, primeira vez que vieram aqui, indicado por um cliente, e olhou, ele chegou aqui, se surpreendeu um pouquinho, né? É um médico. Passou por aqui, viu o Amarone. Por coincidência, eu estou do lado aqui. Sim. Não foi. Não por acaso, não por Não, querer. até mesmo que era para eu ter sentado. Era, mas sentado aqui a gente mudou. E daí, ele falou assim: não, é que estava um dia quente. Eu quero tomar um vinho, mas a mulher quer branco, eu queria tinto. Eu falei: não, mas sem problema nenhum. Eu abro o vinho para o senhor, tomo uma taça, 2, meia garrafa. Ele olhou para mim e falou assim: poxa, mas eu queria tomar um Amarone. Eu falei: não tem problema. Peguei a taça, peguei o Amarone. Você vai abrir um Amarone para vender uma taça? O senhor vai pagar o preço do Amarone na taça. A taça proporcional. Proporcional, exatamente. Eu vou lhe Mas cobrar ainda é uma 35% do valor da garrafa. Eu vou lhe servir uma taça em 2 vezes, né? Para não servir. Sim. Não é aquelas taças quando a gente tá em casa, né? Aí ele se surpreendeu, a mulher pediu um vinho branco. Eu servi ele no meio Deixei a garrafa na mesa. Ele se serviu de mais um pouco de vinho. Ele falou assim: acho que você pode cobrar 2 taças. Eu falei assim: não. Ele cobrar meia garrafa de Amarone.
O senhor não quer levar? Você cobra a garrafa inteira. E, na hora de ir embora, coloquei numa sacolinha para ele levar. Antes disso, ele tinha me perguntado, tá, mas você vai me servir uma taça de Amarone e depois o que você vai fazer com a garrafa? Eu falei, eu vou beber, né? Vou ter o maior prazer. E tomara que o senhor tome só uma taça mesmo, né? Para sobrar mais para mim. para sobrar mais para mim. E ele pegou, pagou a garrafa inteira de Amarone e no final me deu a sacolinha, me deu de presente. Oh, Tipo, eu recebi uma bela de uma caixinha, né? Uma bela de uma gorjeta, né? uma bela de uma gorjeta. Então, esse é um dos fatos, entre tantos que acontecem no Isso é vinho, muito tem gratificante. muito. Hoje é muito comum, uma das coisas que eu brinco que eu só bebo no trabalho. Né? Na minha folga, às vezes eu não tenho vontade de beber. Mas aqui eu não tenho como não beber Não tem como não beber, né? com tantos rótulos bacanas Aqui é realmente assim um espaço muito surpreendente, né? E o que eu já falei, para mim, com certeza o lugar que tem melhores rótulos diversificados, né? E diferentes. Aqui em Curitiba, gente, não tem outro eu lugar. gosto muito disso, né? Então, você tem, óbvio que tem os lugares, né? Hoje você tem uma casa de vinho, aqui você não tem vinho argentino, chileno, uruguaio, né? Eu tenho todos, italiano. Mas falando nisso, né? Eu sei que você tem um vinho ali que você já separou. Você Eu tem até uma tenho, história desse vinho. esse vinho aqui, essa garrafa nasceu para ser minha, né? Porque quando eu fui para Mendoza agora, eu fui na vinícola chamada Carmine Granata, que é quem produz esse vinho. Ele está aqui do ladinho. Como diz, esse é um troféu. Esse é um. Eu já vou abrir ela para você, mas antes eu vou falar rapidinho da história. Eu tinha uma garrafa desse vinho e eu vendi na marra, né? O cliente comprou, não foi eu que vendi, o cliente que comprou, né? Como é um negócio para mim, mas essa aqui dificilmente alguém vai tirar de mim. Eu vou bebê-la, Não, com certeza, por favor, né? com certeza. E eu fui na vinícola pensando assim, tô indo para Mendoza, eu vou na vinícola, vou achar esse vinho. Talvez não dessa safra, mas eu vou achar o vinho. Essa é uma safra especial 2012. Apenas 3.032 garrafas foram feitas desse vinho. 100% para exportação. Tanto que na própria vinícola, não, eles têm muitos vinhos premiados. Não tem nenhuma garrafa dessa. Tinha a garrafa sem os metais, que era uma outra safra que vai ser exportada. O metal é colocado em outro lugar. E eu falei para o dono, o senhor Pablo Carmini, dono da vinícola. Eu falei, mas eu vim do Brasil para comprar esse vinho aqui. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai tomar esse vinho em outra garrafa, chamada Nicolás Granata. Segundo ele, é o mesmo vinho que está aqui dentro. Mas eu tomei em outra garrafa. Essa garrafa 100% para exportação. E essa garrafa em 400.000 amostras. Foi eleito o melhor Malbec do mundo em 2012, a safra 2012. De 3.032 garrafas. Essa garrafa é do número 1378. Aí eu falei, tá, mas você não tem o vinho? Você produz o vinho? Não. Talvez tenha um amigo que tem uma loja de vinho em Córdoba. Ele tem uma garrafa dessa, mas eu não sei se ele vai vender. Quando eu digo que era para ser minha, eu brinquei com ele, eu falei, mas o senhor vai me fazer ir até Córdoba buscar um vinho? O meu voo de volta passava por Córdoba. E o nosso hotel já estava reservado há tempo. Cheguei em Córdoba, ele passou o nome da loja. Chegamos no hotel. Aonde era a loja? Na esquina do hotel. Era só olhar os carros. Mais ou menos, né? Aí eu fui. Cheguei lá. Vi o vinho. Que é isso aqui? Nossa Senhora, mentiras. Dá até medo. Essa garrafa aqui, premiada. Deixa eu pegar. A garrafa é 1378 mesmo. Acertei. Gente, Eleito o melhor Malbec do mundo. Esse eu quero ter o prazer de tomar. Sim. Claro que vai ser numa
boa ocasião, mas não precisa ser tão especial, porque... Vai ser especial. Sim, Independente. com certeza, mas Ela vai ser especial. eu não vai tem ficar como. guardado por muito tempo, não. Não, sabe? Né? Uma coisa que eu sempre falo, o momento especial é aquele, é o É aquele. agora, né? Não E precisa de uma daí, data. eu cheguei e... Cuidado com isso, Hélio. Guarda, eu tô até com Não. medo dessa garrafa. Aí, perguntei pro cidadão quanto que era essa garrafa. Falou, não, esse não está mais... E realmente ela estava numa... Sabe loja, o mercado, quando guarda uísque e cigarro, que Sim, é a aquela- chave, né? 7 chaves, porque daí Isso. tava 7 chaves. Ele estava ali, eu falei, não pode pegar na garrafa. Como eu já conhecia, eu fui. Ele falou, Tinha sido minha um dia. já tinha sido minha um dia. Aí, eu falei, mas quanto era esse vinho? Não, ele estava à venda por US$ 160, mas esse vinho foi premiado e não sei o quê. Eu fiz de conta que não sabia de tudo isso, né? Aí eu fui leiloando, eu não vou falar valores que eu paguei no vinho. Tanto? Não, tanto. Chegou num limite que ele falou assim, pega essa garrafa e suma daqui. Mas a garrafa era pra ser minha, Tinha que ser sua. né? Não tinha como ter a coincidência de eu ter ido para Mendoza. Não existe coincidências, não existe. Eu acredito muito em destino, realmente. Acredito muito em destino. Eu acho que tem coisas que são suas, né? Que estão. Tá? Eu não sei se destino, mas. Ou que seja destino. Não, eu acredito no destino, mas eu não vou atravessar a rua sem olhar para o lado, claro, Não, né? né? Mas Existe destino, mas também existe bom senso, né? bom senso, exatamente. Mas que maravilha, né? Foi essa história foi assim muito bacana assim. Quando eu comento com as pessoas, eu falo assim, cara, eu fui na fonte buscar o vinho. E ele estava em outro lugar que por coincidência eu ia passar. Mas você tem outra garrafa dessa, não dessa safra? Não dessa safra. Eu tive a de 2017, eu tinha uma caixa com 4, uma caixa de madeira bem bonita também, mas vinha 4 garrafas. Aí eu vendi 3 e tinha só uma, e daí como eu tinha vendido a premiadas meio que à força, né? Um amigo queria comprar, ele falou assim, não, eu vou comprar, mas vou tomar. Eu falei, então eu só te vendo se eu tomar junto. Aí eu divide, né? literalmente, não, eu vendi pelo preço. Você vai pagar, mas eu quero tomar uma taça. Eu falei, então abre a garrafa. E assim e meus clientes são isso. Eles confiam no trabalho, incentivo, e quando eu falo assim, em confiança, às vezes o cliente pergunta, Hélio, você precisa de alguma coisa? Deus O amigo, livre, né? não, quando o amigo fala, você precisa de alguma coisa, eu falo, eu preciso que me prestigie, que venha no meu espaço, né? Que se você vai comprar um vinho em tal lugar, se eu tiver o vinho que você compra de mim, Sim, claro. né? Eu sou muito justo. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é a internet. Sim. Então ninguém mais engana ninguém. Não adianta eu falar para você que isso aqui tem um valor Inestimável. diferente para mim, Sim, claro. né? Não tem valor, né? Não tem valor, tem exatamente. preço. Não é Na verdade, não tem é valor, preço. não tem preço. Não tem, exatamente. Mas se o cara chega a comprar um Amarone, ele sabe quanto Ele custa. sabe quanto custa. E ele vai ver que o meu preço é justo, né? Se for um pouco mais ou um pouco menos, é um pouco. Não é... Queira que não, aqui existe toda uma experiência, não é só o comprar, né? Existe um Hélio por trás que você viaja, que você busca trazer essas experiências para os clientes. Então, assim, para os clientes provarem. Né? E assim, isso é outra coisa que tem um valor que Hoje, então, se paga. isso que aconteceu com o Amarone acontece com qualquer rótulo. Você O cliente pensa sensacional. assim, poxa, eu quero tomar esse vinho da Moldávia, então eu tenho um vinho um pouco mais econômico, eu tenho um vinho que é mais elaborado, né? Fala, quer abrir a garrafa? Pode abrir. Você vai pagar proporcional uma garrafa. Mas você quer tomar uma taça? E acontece muito, a pessoa chega aqui e fala assim, não vou dizer que às vezes eu não queria beber, porque eu estarei mentindo. Mas às vezes eu seguro um pouquinho, o cliente chega, o que você está tomando aí? Aí eu falo assim, então, eu ia abrir agora.
E às vezes eu sei, não, esse cliente gosta de um vinhaço potente. Aí vamos tomar um taná, vamos dizer assim, falar E em nada, potência. sim, nada mais interessante do que. É muito gostoso, né? Você dividir um vinho Nossa, com quem experiência, realmente aprecia. aprecia, né? Que Eu divide sempre, aquele eu momento falo com que o vinho você. compartilhado, claro que existe aquele momento que você tá só e você quer tomar um vinho e você curte A só você e o solitude vinho, do vinho, né? né? Claro, A tua melhor companhia naquele momento. exatamente. Mas compartilhar o vinho com alguém é muito gratificante, é muito. E quando a pessoa aprecia, são coisas. Sensacionais. Sim, sim, sim. E você tem muitos amigos que surgiram aqui, nesse espaço? Sim, puta, eu sou um cara iluminado. Não Eu tenho sou, dúvidas. eu sou um cara iluminado Tem como uma porque. pessoa com um monte de rótulos de vinho desse aqui não sei não. Tem alguns amigos que falam assim: eu só sou seu amigo porque você tem esses vinhos aí. Não importa o Não motivo. importa o motivo, mas é meu amigo. Sim, sim. Como eu vim de açougue, o meu açougue era muito próximo daqui, né? é, Eu já naquela época, no meu açougue eu tinha um rótulo. Eu fui numa das viagens que eu fiz para o Rio Grande do Sul, eu fui numa vinícola, numa lojinha de vinho, e tinha um vinho com o nome da loja, e eu falei assim, nossa, é, você tem vinícola? Que esse vinho é teu? Eu falei, não, não. E eu mandei, ela falou, não, essa vinícola, se você quiser comprar um vinho e colocar o teu rótulo, você tá brincando que eu vou ter um vinho com o meu rótulo? Mas eu preciso provar o vinho um pouco, né? É, quero ver se tem a minha essência aí, né? Não era tudo aquilo, mas era um vinho para ser pra dar de brinde, sabe aquela coisa? Mas tinha o vinho com um rótulo do açougue Que social, legal, bacana. sabe? Então o açougue social foi uma coisa que me. Por isso aqui social house, porque lembrou do açougue social. Sim, né? Tem toda uma história E eu que tinha um vinho percorre, né, nesse caminho. do açougue e os amigos. Eu tenho muitos clientes que migraram Pra do açougue para cá. E eu confesso, modéstia à parte, a pessoa que gosta de vinho e frequenta o meu lugar se torna meu amigo, se tornar amigo. né? Isso E isso é é gratificante. gratificante, né? E eu tô vendo aqui essa sua taça, né, personalizada. Tem uma história aqui, não tem, com essas taças personalizadas? Tem uma história muito bacana, inclusive, porque essa taça eu ganhei de uma amiga no aniversário. Eu ganhei uma taça de presente com o meu nome e achei muito bacana. E daí, um casal de clientes, que inclusive foram embora para João Pessoa, estavam de aniversário, eram tomadores de vinho comigo e faziam questão de tomar vinho comigo. E eu, às vezes eu brinco, ó, se a conversa for particular, não, aqui não é o lugar, aqui não é o melhor lugar, né? Porque às vezes, e muitas vezes eu sou disputado no sentido de senta um cliente numa mesa, outro cliente em outra, e se eu sento com um outro, fica com ciúmes, e às vezes eu falo assim, eu não posso sentar porque tá corrido. É. E eu ganhei essa taça e dei de presente para um amigo e resolvi fazer uma para um, para outro. E daí hoje nós temos aqui mais de 80 clientes Com as suas taças. com as suas taças personalizadas. E não é que nem todos têm o seu sobrenome, mas independente do nome, a taça é daquela É pessoa. daquela pessoa. Pode Né? ser um apelido, pode ser uma Isso. brincadeira. E não é, pode ser lá, vamos dizer, digamos que aqui fosse só Hélio. Uhum. Se chegasse um outro Hélio, ele não ia tomar na taça do Hélio. Tanto que eu tenho aqui, isso eu sou obrigado a falar, que é uma pessoa muito especial e muito importante na minha vida, que eu vou tomar uma tacinha na taça dela, que é a mocinha. A mocinha ajudou muito nessa toda essa história do vinho. Que o vinho é feito de amores também, né? Sim, com certeza. E é uma pessoa. Também não, é Sim, por amor, na verdade. é. Então, um brinde à mocinha. Vou brindar a mocinha aqui também. Pagar. Mas essa é a nossa história. É, tudo foi
tudo aconteceu muito naturalmente, né? Como eu falei no início, não foi feito para ser uma casa de vinho, né? Que assim, não que seja uma casa de vinho, mas está chegando lá. É. Eu acho que aqui agrega muita coisa, né? Sim, Não- sim. eu acho que não dá pra gente, usando até o sentido de rotular, sabe? Não dá pra gente dizer que é uma casa de vinhos, que é uma casa de carnes. Eu acho que É, é um ambiente é que as acolhedor, coisas completam, que se completa, né? É. que tem rótulos fantásticos, maravilhosos, né? Você tem outros aí que são maravilhosos. Depois a gente pode dar uns. Você tem um, Eu não sei se do Porto aí. Esse aqui é um vinho do Porto, ele chegou ontem para mim, eu até não tive tempo Lindo. de... Mas é uma embalagem, assim, tanto para Fantástica, né? presente, Sim. né? Eu gosto muito dessa parte de apresentação, Sim, né? faz toda uma Porque tudo diferença. faz... Esse daqui depois você vai ter que falar dele, porque ele precisaria de um cara bem forte para pegar. Porque eu acho que isso aqui pesa uns 30 quilos. Ou 30 não, uns 20 pesa. Aqui dentro tem uma única garrafa de vinho, do Ernesto Catena, que ela está dentro de um cubo, adobe, né? de uma coisa de argila. Eu vi o vídeo que você postou. Então até tem que cuidar, porque no vídeo eles martelam assim, tem que cuidar para não martelar a garrafa, né? Pelo amor de Deus, né? Mas essas coisas quando eu vejo, quando eu vou eu digo que eu numa loja de vinho, eu sou igual uma criança na Disney. É um parque de É um diversões. parque de diversões. Então, muitas vezes eu tendo tantos rótulos aqui, se eu entro numa loja de vinho, dificilmente eu saio sem uma garrafa de vinho. Eu acredito. Dificilmente. E não é o caro, não é o barato. Claro, às vezes tem aquele vinho que você ouviu falar e tudo, e eu falo assim, não, eu preciso provar esse vinho. Sim. E aquela coisa, muitas vezes você se surpreende. A decepção, não vou dizer que seja uma decepção, né? Porque é que quando você cria uma expectativa por alguma coisa e aquilo não corresponde, mas pode muito bem ser o momento, a maneira que você abriu. Eu aprendi com um senhor, um amigo, ele hoje deve estar com seus 90, 91 anos, e ele falava assim, nunca beba bravo. Você vai potencializar a tua brabeza. Daí você fica imaginando, né, aquelas pessoas que... E eu, muito pelo contrário, quando eu bebo, eu fico tão tranquilo, tão feliz, né? Eu quero compartilhar, eu quero beber mais, eu quero que alguém... Sabe? Então... Eu super te entendo. Eu sou uma pessoa muito feliz tomando a minha taça medicinal ou não. E você sabe que, às vezes, eu chego e eu sou muito ansioso, né? E às vezes eu tô aqui e pensando assim, poxa, mas tá tudo bem, né? Não tô com problema, assim. Problema todos nós temos. Claro. Mas todos são problemas... Resolvíveis, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E eu falo assim, tô... Aí eu abro uma garrafa de vinho, tomo uma taça. Quando eu sirvo a segunda taça, aquele problema já não existe mais. Já não existe, né? Então, aos problemas que desapareçam. Hélio, muito obrigada. Eu que agradeço. Conversa maravilhosa. Eu que Amei agradeço. estar aqui. Muito obrigada mesmo.